Artigo 637. De todas as decisões que proferirem em processos de infração das leis de proteção ao trabalho e que impliquem arquivamento destes, observado o disposto no parágrafo único do artigo 635, deverão as autoridades prolatoras recorrer de ofício para a autoridade competente de instância superior. Artigo 637-A. Instituído o Conselho na forma prevista no parágrafo 2º do artigo 635, caberá pedido de uniformização de jurisprudência no prazo de 15 dias, contado da data de ciência do acórdão ao interessado, de decisão que der à lei interpretação divergente daquela que lhe tenha dado outra Câmara, turma ou órgão similar. Artigo 638. São definitivas as decisões de: inciso 1. Primeira instância. Esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha sido interposto. Inciso 2. Segunda instância. Ressalvada a hipótese prevista no artigo 637-A. Capítulo 3. Do depósito, da inscrição e da cobrança. Artigo 641. Na hipótese de o infrator não comparecer ou não depositar a importância da multa ou da penalidade, o processo será encaminhado para o órgão responsável pela inscrição em dívida ativa da União e cobrança executiva. Artigo 642. A cobrança judicial das multas impostas pelas autoridades regionais em matéria de inspeção do trabalho obedecerá ao disposto na legislação aplicável à cobrança da dívida ativa da União. Parágrafo único. No Estado de São Paulo, a cobrança continuará a cargo da Procuradoria do Departamento Estadual do Trabalho, na forma do convênio em vigor. Título 7A. Da prova de inexistência de débitos trabalhistas. Artigo 642-A. É instituída a certidão negativa de débitos trabalhistas, expedida gratuita e eletronicamente, para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. Parágrafo 1º. O interessado não obterá a certidão quando em seu nome constar: inciso 1. O inadimplemento de obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado, proferida pela Justiça do Trabalho ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas e emolumentos, ou a recolhimentos determinados em lei. Inciso 2. O inadimplemento de obrigações decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. Parágrafo 2º. Verificada a existência de débitos garantidos por penhora suficiente ou com exigibilidade suspensa, será expedida certidão positiva de débitos trabalhistas, em nome do interessado, com os mesmos efeitos da CNDT. Parágrafo 3º. A CNDT certificará a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências e filiais. Parágrafo 4º. O prazo de validade da CNDT é de 180 dias, contado da data de sua emissão. Título 8. Da Justiça do Trabalho. Capítulo 1. Introdução. Artigo 643. Os dissídios oriundos das relações entre empregados e empregadores, bem como de trabalhadores avulsos e seus tomadores de serviços em atividades reguladas na legislação social, serão dirimidos pela Justiça do Trabalho,
de acordo com o presente título e na forma estabelecida pelo processo judiciário do trabalho. Parágrafo 1º. As questões concernentes à Previdência Social serão decididas pelos órgãos e autoridades previsto no capítulo 5 deste título e na legislação sobre seguro social. Parágrafo 2º. As questões referentes a acidentes do trabalho continuam sujeitas à Justiça Ordinária, na forma do Decreto nº 24.637, de 10 de julho de 1934, e legislação subsequente. Parágrafo 3º. A Justiça do Trabalho é competente ainda para processar e julgar as ações entre trabalhadores portuários e as operadoras portuários ou órgão gestor de mão de obra ógmo decorrentes da relação de trabalho. Artigo 644. São órgãos da Justiça do Trabalho. A linha A. O Tribunal Superior do Trabalho. A linha B. Os Tribunais Regionais do Trabalho. A linha C. As Juntas de Conciliação e Julgamento e os Juízos de Direito. Artigo 645. O serviço da Justiça do Trabalho é relevante e obrigatório, ninguém dele podendo eximir-se salvo motivo justificado. Artigo 646. Os órgãos da Justiça do Trabalho funcionarão perfeitamente coordenados em regime de mútua colaboração, sob a orientação do presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Capítulo 2. Das Juntas de Conciliação e Julgamento. Seção 1. Da composição e funcionamento. Artigo 647. Cada Junta de Conciliação e Julgamento terá a seguinte composição. A linha A. Um juiz do trabalho, que será seu presidente. A linha B. 2 vogais, sendo um representante dos empregadores e outro dos empregados. Parágrafo único. Não haverá um suplente para cada vogal. Artigo 648. São incompatíveis entre si, para os trabalhos da mesma junta, os parentes consanguíneos e afins, até o 3º grau civil. Parágrafo único. A incompatibilidade resolve-se a favor do primeiro vogal designado ou empossado, ou por sorteio, se a designação ou posse for da mesma data. Artigo 649. As juntas poderão conciliar, instruir ou julgar com qualquer número, sendo, porém, indispensável a presença do presidente, cujo voto prevalecerá em caso de empate. Parágrafo 1º. No julgamento de embargos deverão estar presentes todos os membros da junta. Parágrafo 2º. Na execução e na liquidação das decisões funciona apenas o presidente. Seção 2. Da jurisdição e competência das juntas. Artigo 650. A jurisdição de cada junta de conciliação e julgamento abrange todo o território da comarca em que tem sede, só podendo ser estendida ou restringida por lei federal. Parágrafo único. As leis locais de organização judiciária não influirão sobre a competência de juntas de conciliação e julgamento, já criadas até que lei federal assim determine. Artigo 651. A competência das juntas de conciliação e julgamento é determinada pela localidade onde o empregado, reclamante ou reclamado prestar serviços ao empregador, ainda que tenha sido contratado no outro local ou no estrangeiro. Parágrafo 1º. Quando for parte de dissídio, agente ou viajante comercial, a competência será da junta da localidade em que a empresa tem agência ou filial e a esta o empregado esteja subordinado, e na falta será competente
a junta da localização, em que o empregado tenha domicílio ou a localidade mais próxima. Parágrafo 2º. A competência das juntas de conciliação e julgamento estabelecida neste artigo estende-se aos dissídios ocorridos em agência ou filial no estrangeiro, desde que o empregado seja brasileiro e não haja convenção internacional dispondo em contrário. Parágrafo 3º. Em se tratando de empregador que promova realização de atividades fora do lugar do contrato de trabalho, é assegurado ao empregado apresentar reclamação no fórum da celebração do contrato ou no da prestação dos respectivos serviços.